bom dia a todos nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, JCJ News, JCJ Comunicação, Jornalismo com jornalistas. Bom dia para nosso colega Lucas Brito e bom dia para nosso querido historiador Alexandre Adão Beck. Tudo bem? Bom dia, Juan. Bom dia, Lucas. É um prazer estar aqui nessa manhã conversando sobre um tema muito especial. Né? Eu até fiz um chá de camomila para tomar enquanto a gente faz a live, porque falar de política sempre é muito interessante e as coisas afloram muito. Né? Porque a política faz parte do nosso dia a dia. Né? É aquela coisa da veia saltada na testa quando a gente começa a discutir política. Né? E a nossa conversa, Juan, antes, quando a gente estava se preparando para a live, era típica de uma conversa de boteco, né? Uma conversa de bar, né? Que é, ao meu ver, o melhor lugar para se discutir política, né? Para se discutir, se debater essas questões que são essencialmente cotidianas. Tomara que a gente consiga fazer uma bela conversa de bar aqui sobre política e o pessoal possa aproveitar bastante. Lucas Brito, tudo bem? Tudo bem, vamos fazer esse bate-papo aí, sem dúvida nenhuma. Sempre uma alegria receber o nosso amigo Alexandre, que está aí também à frente do Polo da Unicinos, aqui, né, em Canela. Parabéns pelo trabalho aí, precisamos. Eu sou formado pela Unicinos, então, sem dúvida nenhuma, eu assino embaixo aí da Unicinos. Eu fico feliz por ela estar hoje aqui na minha terra natal, né, que é Canela. E vamos ao tema, que é isso que importa, né? Alexandre e Lucas, sim. Uma coisa muito importante que a gente precisa salientar hoje é a questão que tem a ver justamente com aquilo que está envolvido nesse tema, sim. Algo muito importante que tem a ver com princípios, valores, memórias, condutas, emoções, esperanças, fantasias, medos, repressões, e dizer que é de uma honra ímpar ter a possibilidade de eu, sendo forasteiro, sim, me sentindo acolhido nessa terra magnífica, linda, generosa, que é o Rio Grande do Sul, para um hispano-falante. Eu quero dizer que com o Rio Grande do Sul, de alguma forma, eu recuperei minha alegria. De alguma forma, eu me senti em casa. E grande mérito de tudo isso é aquilo que representam os amigos, a cultura, a música, a literatura. Claro que o esporte, o futebol também faz a sua parte, mas que queria colocar? Hoje, na escolha desse tema, que tem a ver com escolhas, a gente não pode se esquecer o que está em jogo, que também é o voto, também é algum sentimento de culpa em algum momento, porque aquilo que a gente votamos é uma jogada, é um chute, é uma aposta, é uma decisão. Mas também, às vezes, votamos pela camiseta, às vezes não votamos projetos, às vezes esquecemos, e do esquecimento também se trata. Às vezes votamos por necessidade. Existe ainda as compras de votos, as trocas por votos,
E, e a outra questão, que é a questão dos resultados, os resultados reais. E uma das coisas que eu tenho observado nos últimos tempos, talvez seja por aquela experiência daquela live em que a gente relembrou a Sociedade dos Poetas Mortos. E hoje estava brincando de músico com Lucas Brito na produção do programa. Sim? E depois compartilhei com o amigo Alexandre. Ele dizia que hoje, por mérito de uma amiga que enviou essa música e postou, eu senti como uma sorte de fascínio por essa música. Existe o que se chama em arte a construção redonda. Quando algo é redondo? Quando algo fecha. Mas quando fecha? Quando tem um conteúdo que tem a potência, o que está fechado e está aberto, isso é para todos. Vocês veem que o círculo do Sol, ele está fechado, mas ele está redondo, aberto, é uma obra de arte. E quem trabalha música, quem trabalha letras, literatura, diz, mas aquele tango é redondo, tem letra e música, tem corpo e alma. Para quem não sabe, a melhor dupla de tango é a argentino-brasileira, Gardel e Lepera. Essa dupla não tem com que dar. Tem sido melhor que Pelé e Coutinho. Sim? E você diz, pá, professor, quem é Gardel, quem é Lepera? Sim, é coisa antiga, mas meu filho, se você gosta de tango, pelo amor de Deus, bom dia, Carmen Eloana. Muito obrigado por estar presente, acompanhando nossos trabalhos. Que alegria. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é essa letra que eu quero ver se o Luca pode colocar aí na tela, que é essa música que eu escutei hoje de manhã e que acho que tem todo a ver com o que nós vamos falar aqui, valoriza a utopia. Sim? E a utopia, quem lembrava da utopia e seguido falava da utopia, era o nosso querido escritor e pensador uruguaio Eduardo Galeano, quando perguntaram, e que é a utopia? E a utopia é quando a gente observa a linha do horizonte, que está uns 20 passos, e a gente camina 10 passos e parece que a distância continua sendo a mesma. Então, é como que caminhamos 10 passos e a linha de horizonte faz outros 10 passos para trás. Nós fazemos 10 passos para frente e ela faz 10 passos para trás. E então, perguntado, então para que serve a utopia? A utopia é para nos manter caminhando, para nos manter em movimento. E hoje me encontrei com uma obra lindíssima que se chama Samba da Utopia. Samba da Utopia, de Jonathan Silva. Bom, essa samba da utopia, ela nos coloca em evidência o que é essa sincronicidade da letra e a música, sim? Dizendo algo mais ou menos assim. A ver se a gente consegue. A ver se a gente consegue, Lucas, e a ver se a gente consegue, Alexandre. Sim? Ele diz assim, se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzão, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pressado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzão, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Então, meus amigos, eu peço desculpas por tanto atrevimento. Eu quero dizer que nós vamos falar hoje com a mente, mas com o coração. E assim como começamos com essa música lindíssima, com cadência entre o silêncio, a música e esse conteúdo magnífico que nos fala do valor da utopia. Eu quero já passar a palavra para meus companheiros, para meus colegas participantes dessa mesa, e dizer que, claro, hoje vamos falar de voto, vamos falar de muita coisa, mas é importante hoje, talvez seja escutar profundamente aquilo que precisamos escutar. Talvez o silêncio agora nos remita há muitos tempos, porque em alguma passagem dessa letra nos fala da tirania. Valorizar o tempo de democracia, meus irmãos. Esse é o ponto central, sim? Temos gerações que estão começando a fazer o uso, o direito ao exercício do voto. Mas em memória de todos os que morreram na luta pela conquista dos direitos, como é votar e escolher seus governantes e não ser impostos em movimentos de força e em golpes.
não democráticos, é um momento para lembrar, para refletir e para si, a partir daí, começar a falar daquilo importantíssimo que é o nosso tema de hoje. Peço desculpa por tanto atrevimento, mas vamos com Alexandre e com Lucas. Bueno, Juan, parabéns. Eu acho que a gente precisa escutar mais, como tu bem colocou, e a letra é maravilhosa, né? E a letra é muito simbólica nesse momento. Nós vivemos um tempo estranho e dentro desse tempo estranho, eleições cuja data foi modificada pela questão da pandemia e a campanha também está sendo diferente por todas essas questões e a particularidade de uma eleição municipal, uma eleição que vai eleger vereadores e prefeitos. É uma eleição muito pessoal, muito íntima, muito mais íntima que as eleições para o governo do estado ou para presidente. Tá? Nós temos, tu falaste muito bem, escolha, Juan, escolhas de uma certa forma até inconscientes por esse eleitor. Tá? Ele vai levar muito intimamente para escolher o seu candidato questões ligadas à identificação, pertencimento, conhecimento, família, amizade, ou seja, é uma relação entre quem vota e quem recebe os votos muito particular, muito íntima. Tá? Então, para definir essa escolha, nós temos elementos até simbólicos envolvidos. Tá? Mas outra questão que tu colocaste e que o samba toca é na questão da conquista da democracia. Essa palavra conquista é muito importante e muito simbólica também. Nós temos gerações que acreditam que as coisas vêm de graça, que o Brasil hoje é democrático apenas por obra do destino. Não. Foi um longo caminho para essa jovem democracia. Tá? As pessoas saíram às ruas pedindo democracia, pedindo a possibilidade de escolha. Houve muita luta. Tá? Então, a palavra conquista da democracia, o termo conquista da democracia é muito bem-vindo e muito simbólico. Tu colocaste muito bem, Rô. E se a gente buscar, hoje a gente vai falar muito sobre democracia, sobre política. O Brecht dizia que todos entendemos de política, todos sabemos de política, ela faz parte do nosso cotidiano. Um exemplo, ele coloca no poema dele, saber política é entender por que o preço do leite é tal. Isso é o nosso cotidiano. Tá? E eu trouxe aqui dois exemplos muito populares, dois exemplos de mídia que mostram, que exemplificam muito bem isso. Né? São dois personagens, um deles é a Lisa Simpson, do programa Os Simpsons, que é um programa humorístico, que é um desenho, mas é essencialmente político. Tudo que os Simpsons faz
é culturalmente política. Tá? Até conseguem prever o futuro, tá? Conseguiram prever a eleição do Trump, e talvez no futuro consigam prever a eleição de uma mulher para a presidência dos Estados Unidos. E outro ícone pop que eu trouxe é o Anakin Skywalker, que vira o Darth Vader, personagem central aí dos filmes Guerra nas Estrelas. A gente falou de um programa de humor, aqui a gente está falando de um filme dramático, de uma série dramática, essencialmente política, que mostra o jogo político, os conchavos, os diferentes grupos, a forma como, às vezes, o político chega ao poder, as disputas internas, as conversinhas de canto. Isso tudo é jogo político. Isso tudo está no Guerra nas Estrelas. Tá? Então, para as pessoas perceberem o quanto discutir política, debater política, conversar sobre isso, faz parte do nosso cotidiano. Tá? E quanto a gente vive um momento especial, Juan e Lucas, vocês fazem parte desse momento com a JCJ Comunicação, de levar essas questões políticas para a rede social. A campanha hoje é feita na rede social. O que modificou isso? Nós temos a questão das fake news, por exemplo. Onde está o papel da imprensa, onde está o papel da rede social na nossa escolha? Ele é muito importante, porque ele vai nos influenciar diretamente, e muitas vezes vai até nos manipular para escolher candidato A, posição B. Então, acho que discutir essas questões é muito importante. Lucas. Pois então, tô acompanhando aqui a tua manifestação. É muito interessante essa ilustração, né, através desses bonequinhos, trazendo toda uma história, porque também rola essa identificação, né, que é como se fosse, que se usa muito no cinema, que são modos de endereçamento, né, onde tudo que se produz se visualiza uma mensagem a ser passada e se visualiza um público-alvo, né? Então, é interessante isso, porque nem sempre a população se liga. Imagina ainda mais uma mensagem política através de um desenho. Olha que inocência, né? Olha a nossa ingenuidade aí. E cada vez mais, agora, a população está tendo acesso às informações. Claro, tem informações e discussões e comentários referentes aos produtos midiáticos, a filmes, desenhos ou até mesmo produtos jornalísticos, que às vezes são comentários tendenciosos, né? Então, eu acredito, pelo menos eu, como alguém da área de comunicação, do jornalismo, que o nosso papel é justamente isso, conseguir ouvir especialistas que tenham credibilidade, que sejam idôneos naquilo que vão falar, porque, obviamente, que tu pode ter uma tendência política, tu pode ter, mas quando a gente vai ilustrar e trazer um fato, a gente vai olhar, né, principalmente se a pessoa tem essa pegada acadêmica, vai procurar uma certa isenção também, né, do fato, justamente para fazer essa ponderação, né? Então, é por isso que eu acho que esse tipo de tema que nós estamos trazendo aqui, né, ele é um tema muito importante, sobretudo quando a gente escuta as pessoas que têm algo diferente para trazer e algo que tem conteúdo, né? Eu digo assim, existe uma profundidade nisso tudo que tu tá falando e a gente tem credibilidade, né? A gente tem, assim, como é que eu posso te dizer? Até pelo teu trabalho, quando a gente acompanha, né? A gente percebe que tu traz informações com base, né? Não é aquela coisa que tu pega no vento e joga aí, né? Que é um achismo, que é uma... Então, é muito interessante mesmo.
E eu acho que é isso, né? Eu não sei, assim, Alexandre, que às vezes tanto tu quanto o professor gostam de me fazer alguma provocação, isso me ajuda, né? Porque às vezes na hora de falar a gente pode até se enrolar. Tem um monte de ideia na cabeça, um monte de... Mas, né, na hora de se manifestar em público, nem sempre a gente junta certo as peças, né? Sabe, Lucas, ontem eu estava conversando com o Juan para alicerçar algumas coisas sobre a live e a gente estava comentando em trazer ao programa pessoas não identificadas com grupos políticos, né? Ter essa isenção, Sim, verdade. pelo menos clara, né? Não trazer pessoas que declaradamente tenham alguma vinculação política, né? Só que a gente não pode esquecer que isso cabe a nós três aqui, todos somos seres políticos, né? Todos temos uma visão de mundo, né? Isso aí. Isso é colocado muito explicitamente no nosso modo de falar, no nosso jeito de falar, na nossa expressão do nosso pensamento. Isso está na nossa rede social. Né? Se a gente pegar a rede social de qualquer indivíduo, nós vamos ver ali uma posição política, ou seja, uma visão de... Quando eu falo em posição política, eu estou falando em visão de mundo. Eu estou falando em pensar uma utopia, como o Juan bem colocou. É isso que nos faz caminhar para frente. Pensar que as coisas podem ser melhores lá na frente. Né? Então, todos temos uma posição. Mesmo que, às vezes, a gente não expresse ela de forma muito clara. Né? Eu acho importante fazer essa colocação também. Meus amigos, eu queria agradecer especialmente a colocação tanto do Lucas quanto do Alexandre. Dizer que temos já mensagens muito bonitas, indagações, consultas. Salientar um agradecimento especial para Daisy. Daisy é um ser iluminado, um ser que infelizmente perdeu seu marido, o pastor Jairo, um grande amigo em Rio de Janeiro, e ela nos acompanha desde Rio de Janeiro, e nos dizendo que tem sido uma grata surpresa escutar nosso programa, escutando algo da terra de lá, certo? Peço perdão por esse atrevimento de ter cantado algo, um sambinha de lá, mas agradecer ao professor Daniel de Minas Gerais, também enviando um grande abraço, um grande saludo, saudações, e também dizer que tanto a Renata, quanto o Lucas, quanto o Igor, aqui o Igor Barros, Lucas Brito de Barro e João, precisamos valorizar esses dois. Pensa nos caras que pensam e agem pelo bem de todos. Parabéns, jornalista. Igor Barros, eu vou dizer algo para você, garoto. E Dr. Márcio Seabra, tema maravilhoso, muito obrigado. Eu quero dizer assim, quando o Alexandre coloca, nós temos uma responsabilidade aqui porque de alguma forma representamos os que não estão, sim? E bem dito, somos todos seres políticos, certo? E temos uma responsabilidade de trazer e ser a ponte entre as manifestações de quem estão do outro lado e a gente. Mas, sobretudo, para que isso consiga se abrir em infinitas janelas, para que todo mundo se sinta incluído. Incluído. Eu, em um approach, em uma abordagem inicial, teve 3 qualificativos
absolutamente pertinentes com o nível social de nossa população eleitoral. Indecisos, empoderados, desgarrados, desalentados. Olha que interessante. E nesse mix estão as decisões que vão se tomar o dia da eleição. Sim. Quando o Igor me surpreende representando uma população que de alguma forma precisa da sua representação, eu sinto importante que ter a coragem de encarar o desafio. Quando eu vejo a Simone de Beauvoir e as pessoas que ela representa, o importante que é que ela esteja presente, que saia da sua zona de conforto e fique exposta. Se você está numa zona de conforto e você não tem urgência, isso vem de encontro com aquilo que inicialmente o nosso amigo Alexandre nos disse. É nós, intimamente, fazendo uma escolha. Sim? E muitas vezes, e nós vamos cair em um ponto que é o ponto do desânimo, quando a gente não se sente representado. E também é preciso entender, muito obrigado, por exemplo, ao Fabiano Vicini. Ele representa uma parte importantíssima da sociedade que vê nele o seu representante. E a doutora Carolina Fisch, que também saiu de uma zona de conforto onde não tinha necessidade e assumiu o desafio. Então, para aqueles jovens hoje, essas novas gerações que precisam, o dia 15, tomar uma decisão, valorizem, meus filhos, essa oportunidade histórica. Honrem essa sua liberdade de escolher. Porque detrás disso correu muito sangue. E isso significa que vocês hoje têm um cenário mais leve nesse sentido. E tomem seu trabalho de olhar para trás em algum momento e pesquisar o que eram manifestações multitudinárias pedindo direta já, por exemplo. No país de vocês, na minha terra, o retorno à democracia, o julgamento às juntas militares, depois de uma tirania que matou muitas vidas, muitas. Então, a gente precisa, aquilo que diz, tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa. Levo este sorriso porque já chorei demais. Levo este sorriso porque já chorei demais. Então, meus filhos, sintam orgulho pelos seus ancestros, pelo seu passado, e coloquem o melhor de vocês nessa escolha. Não seja indiferente ou importante. Vamos lá, Alexandre. Eu acho que a tua fala é muito importante, porque é um percebimento de o quanto nós somos seres históricos. As nossas células são formadas por milhares de anos de história. E a gente representa isso. Tu falaste em sangue derramado e eu acho essa uma expressão muito apropriada. Se a gente pensar nos termos que hoje já estão muito consolidados, felizmente, de democracia e república,
Nós temos que voltar ao nascimento deles lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga e perceber que eles foram momentos únicos de criação de formas de entender a sociedade, de nascimento de ideias políticas que vão se chocar muito com, na época, o que o samba traz, que vão se chocar com formas de governo ligadas à oligarquia, à monarquia, até à tirania. Então, quando a democracia surge em Atenas, lá por volta de 500 a.C., ela surge muito particular. Não era uma democracia para escravos, não era uma democracia para mulheres, não era uma democracia para a população mais pobre. Né? Era uma democracia muito elitista. Só os ricos decidiam e debatiam os destinos da cidade-estado. Mas foi um primeiro foco, né? Foi uma primeira semente. Se a gente falar da República Romana Antiga, a gente também está falando de algo muito particular. Né? Mas pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um sistema de governo plural, de alguma forma plural, mas claro que vai restringir escravos, mulheres e a população mais pobre. Mas, de novo, é uma primeira semente. Tá? Interessante também a gente perceber, Juan, nós somos teóricos. Tu é um teórico, tu é um estudioso. Claro que nós também levamos isso para a nossa vida prática. Tá? A gente tem que perceber que o desenvolvimento da ideia de democracia também está muito ligado à literatura, à teoria. A gente pode buscar Maquiavel. Nicolau Maquiavel, um dos primeiros cientistas políticos que vai separar questões morais da política. Maquiavel é um autor muito antigo, não é utilizado hoje em dia. Não é utilizado? Maquiavel vai dizer, por exemplo, que na conquista do Estado real, esse príncipe pode fazer promessas. Mas quando ele chegar ao poder, se essas promessas botarem em risco a existência daquele Estado, elas não precisam ser cumpridas. Isso não é utilizado hoje em dia? Maquiavel não é o livro de cabeceira de muitos políticos? Será que não? Absolutamente. Depois nós vamos ter os autores do Iluminismo, que são extremamente importantes. Eles vão ter toda uma teoria a respeito do que é política e o que deve ser democracia. Nós temos Voltaire. O Voltaire é muito importante, ele vai falar sobre a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que deveria ser tão cara a nós hoje em dia, Juan. Aquela ideia de que eu posso não concordar com o Juan, mas ele tem todo o direito de expressar a opinião dele. Isso é liberdade. Isso é a base da democracia. A gente está, infelizmente, perdendo um pouco isso. Nós temos Montesquieu, com a ideia da divisão dos três poderes. Um grupo deve legislar, outro grupo deve judiciar, outro grupo deve executar. Isso é a base da nossa democracia. Nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, com o contrato social. O que a gente tem nas eleições é uma espécie de contrato social. Nós delegamos poderes à nossa representação. Algumas pessoas que vão nos representar. Só que o Rousseau vai dizer o seguinte: a partir do momento em que esses líderes não representarem mais quem os colocou ali, o contrato ele não deve existir mais, ele deve ser rompido.
Então, nós temos toda uma produção literária que vai incentivar essas primeiras democracias e repúblicas que vão surgir. Isso vem com a Revolução Francesa, isso vem com a Revolução Americana, isso vai vir um pouco antes com as revoluções inglesas. Né? Essas discussões vão permear todo o século XIX, todo o século XX. Né? Todo o século XX, Juan, é uma luta por democracia. E é interessante que sempre em momentos de crise econômica, Juan, nós não temos democracia. E, infelizmente, a gente vive hoje um momento de crise, não só econômica. E os momentos de crise são essencialmente perigosos. Eu posso lembrar aqui o que vai acontecer depois da crise de 29 na Itália e na Alemanha. Em momentos de crise, a gente costuma procurar salvadores da pátria. Nós costumamos procurar uma pessoa que vai nos tirar do abismo, um super-herói. Isso não existe. Democracia é partilhamento, democracia é discussão, democracia é debate. Se eu pegar hoje, Juan, um livro religioso qualquer, chegar na Praça de Canela, armar minha banquinha, subir num caixote e começar a gritar: venham comigo, eu sou a solução de todos os problemas. Vocês vão ter paz econômica, política e social vindo para o meu lado. Eu vou conseguir em pouco tempo um séquito grande de seguidores. Porque as pessoas buscam em momentos de crise um salvador da pátria. Mas a democracia não funciona dessa forma. Democracia é discussão, democracia é partilhamento, democracia é debate. E a gente, infelizmente, está perdendo um pouco isso. O Lucas falou na questão do estudo, na questão do fundamento, na questão de se entender como as coisas são. E eu acho isso muito importante, Juan. A gente precisa olhar um pouquinho mais para a história, olhar um pouquinho mais para a sociologia, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a antropologia. Nós estamos num espaço e num tempo. Nós somos seres históricos e isso é muito importante. A gente pensa da forma como pensamos porque a gente está no Brasil em 2020, quase 2021. Eu acho que isso é muito importante, nós termos esse percebimento, né, do quanto somos seres históricos e o quanto as nossas escolhas são formatadas a partir disso, da nossa construção histórica. Né? Somos históricos no sentido de que produzimos história cotidianamente, escrevemos a história cotidianamente, quando a gente vota, a gente está fazendo história. Muita gente critica, Juan, o fato de termos um sistema político onde o voto é obrigatório. Eu acho que o nosso voto deve ser obrigatório. Nós somos uma democracia muito jovem. Há pouco tempo o brasileiro pode votar, escolher os seus governantes. 85 para cá. Claro que nós tivemos um período ali entre 45 e 64 também de democracia. Mas é algo muito recente. As pessoas ainda não construíram essa ideia de participação ativa na política. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, uma medida que é um pouco autoritária, o voto é obrigatório. Sim. Nós não temos uma caminhada ainda bem desenvolvida nessa questão. As pessoas ainda pensam que exercer política é apenas votar.
É apenas colocar lá o seu, eu ia dizer o seu voto na urna, né? Eu ainda sou de um tempo antigo, mas digitar lá o seu número. Não, não. A gente tem um longo caminho aí de conquista e de luta por cidadania, de entender que nós temos deveres, mas também temos muitos direitos. Tu citaste a Argentina, e tu citaste um ponto essencial. Me parece que há uma grande diferença entre o brasileiro e o argentino. O argentino tem uma consciência política muito maior por questões históricas do que o brasileiro. Tu citaste os julgamentos que ocorreram depois do nefasto período da ditadura militar argentina. No Brasil, nós não tivemos isso. Eu posso citar aqui as mães da Praça de Maio, que perderam seus filhos durante o regime militar e que lutam até hoje por uma série de reivindicações. Nós temos, em vários momentos da história recente da Argentina, as pessoas na rua, em grandes manifestações. Me parece que o brasileiro precisa aprender um pouco mais com o argentino, a ser um pouco mais participativo, a ser um pouco mais político. Né? Entender a teoria, ler, mas também ir para a prática. Né? E se manifestar. E se manifestar. Eu acho isso extremamente importante. Eu não sei se tu percebe isso também, Juan, essa diferença entre o argentino político que faz política cotidiana e o brasileiro. Querido Alexandre, e espero ver a figura do Lucas aí, que eu quero fazer uma introdução para ele se manifestar. Tu tem falado da questão política e o comprometimento político histórico do argentino. O argentino, vou contar algo para as mulheres, e é um tema muito importantíssimo, a participação das mulheres. Na história argentina, estamos falando do 1800, por duas vezes, o virreinato do Rio da Prata, com sede na cidade de Buenos Aires, ele foi invadido por forças invasoras inglesas. E querem saber como foram atacados e expulsos os ingleses na última invasão? Quando vocês passeiam pela Praça de Maio, aliás, um ícone da política argentina, a Praça de Maio. Quando vocês transitam pela Praça de Maio, você tem que ter uma ideia do que significa que nessa praça, durante anos, às quintas-feiras, das 2 da tarde em diante, as madres de Praça de Maio davam voltas, chamando a atenção, ou buscando, chamando a chamar a atenção o que não se via. Em política, uma das coisas que em psicologia se parecem. Você precisa entender o segredo da comunicação. E o segredo da comunicação está em que a gente precisa entender o que não é dito. Precisa entender o que não é dito. Então, durante muito tempo, eu ouvia passarelas. E eu estudava perto. E eu era jovem, estava com a minha pressa de querer fazer minhas coisas. E é o preciso instante em que o urgente ocupa o espaço do importante. A gente banaliza seu protagonismo histórico. E com o passar do tempo, a gente fez trabalhos jornalísticos e a gente foi fazer trabalho sobre o que não se vê das madres de Praça de Maio. Sim.
E é comovedor como a história pode estar passando pela sua frente, e da mesma forma que milagres não se podem enxergar quando os espíritos não estão prontos. A história pode estar passando na sua frente, e se você não está pronto, você vai subestimar esse momento. Nós estamos construindo história. Nós fazemos parte da história. Eu quero agradecer aqui a participação de Simone Ginivet também, que nos dá um oi, nos manda saudações, e justamente porque esse nosso programa ele é aberto. E quando você falou, meu amigo Alexandre, do que representa a política e a politização do ser, do cidadão argentino, ele ocupa a rua porque a rua é dele. A rua não é de ninguém, é de todos. Qual é a diferença em que a rua é de ninguém e é de todos? É interessante. No filme Cinema Paradiso, tem um cara que é o louco da praça. Sim. E chega uma hora em que ele diz: pode ir embora, que a praça é minha. A praça é minha. A praça é minha. Quem assistiu Cinema Paradiso vai lembrar dessa figura. E o que quer dizer a praça é minha? Garoto, eu cuido dela. Quando você diz a praça é de todos, você está cuidando dela. Quando você diz a praça é de ninguém, você abandonou ela. Sim. E precisamos entender isso no sentido mais cabal. Veja bem que interessante, eu queria dar uma introdução para o Lucas, nos antecipar o que vai ser o encontro de amanhã, que é um encontro especial que a gente quer organizar, sobretudo com a participação de jornalistas e aqueles que gostam da comunicação, especialmente estudantes de jornalismo, que estão esperançados em que o jornalismo que se vê seja melhor, que o verdadeiro jornalismo possa se reerguer e estar à altura das circunstâncias históricas que estamos vivendo. E para dar um pouquinho mais de confiança ao Lucas, o professor fez aquela atuação quase de palhaço virando cantor aí, cantando aquele sambinha maravilhoso. Eu queria lembrar ao Lucas, porque numa hora a gente precisa entender para que serve o jornalismo, para que serve o voto. E exatamente, meu amigo, serve para dar espaço de participação, o jornalismo através da informação. Ser uma ponte entre a opinião do público, da comunidade, do povo e o poder. E claro, eu não posso me esquecer daquelas palavras que eu falei no início. De alguma forma, aquele slogan que usam muitos políticos, a voz daquele que não tem voz. Na verdade, eu queria dedicar algum pedacinho de uma música que, para mim, tem sido altamente significativa, emotiva, que é aquela música Desgarrados, que tem a ver com a história daquelas pessoas que chegaram a Porto Alegre. Fala do gaúcho, sim, e diz mais ou menos assim, se me permite, sim. Eles se encontram no cais de Porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas, e são pingentes das avenidas da capital.
eles se escondem pelos botecos entre cortiços. E para esquecerem, contam bravatas velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos e longe e perto, o que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos. Mas o que foi, nunca mais será. Mas o que foi, nunca mais será. Cevava mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viraram brasas, contavam causos, polindo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabia que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto e o que vale é o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade, viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será, mas o que foi nunca mais será. Essa reflexão a partir dessa música nos devolve o sonho de uma sociedade de poetas vivos, Alexandre e Lucas. Uma sociedade de poetas vivos que permitam linkar o passado, o presente e o futuro. Que todos temos oportunidades e o voto daquele que se sente desarraigado, esse é tão valioso como aquele que se acha o dono do pedaço. E se não, que eu digo o próprio Estados Unidos, a primeira potência, sabendo que o verso dos migrantes, dos imigrantes, que é a Flórida, decide o voto que designa um presidente. E olha, nós aqui nessa região estamos também passando por dinâmicas sociais diferentes. E portanto, nós subestimamos os votos daqueles que vêm chegando, aqueles que estão conquistando o seu espaço. E linkado com isso, Lucas, nós amanhã teremos um encontro importante. Esse encontro é para que a maioria saiba que a gente se preocupa pela comunicação. Somos parceiros para cuidar, e um dos parceiros para cuidar tem que ser o jornalismo. Então, amanhã estaremos trabalhando o papel do jornalismo nas campanhas eleitorais em pandemia, que não é um tema menor, e que requer de muito cuidado, Lucas. Sim? Então, por respeito a todos aqueles que se sentem desgarrados, nós precisamos fortalecer a sua esperança. Nós precisamos levar a informação que muitas vezes tem se ocultado. É contigo, Lucas Brito. Pois bem, enquanto o professor ia fazendo sua poesia aí, né, sua manifestação cultural, eu estava refletindo aqui. Eu sei que eu vou levar a pedreira, eu sei que eu vou levar, mas eu estou despreocupado com isso, certo? Eu fiz na minha cabeça aqui uma comparação. Se nós elegermos políticos corruptos, nós estamos elegendo alguém que nos representa. Se nós optarmos por um jornalismo tendencioso, por um jornalismo desqualificado, é esse jornalismo que representa um desejo da população, que a população apoia ou não um jornalismo mal feito, um jornalismo, né, que não é o jornalismo que a gente acredita que vai ser um serviço para a população. Então, eu acho que um dos apelos que eu faço é isso, que a população também venha ao nosso encontro para defender esse jornalismo sério, com credibilidade,
assim como nós queremos políticos sérios, políticos éticos, com ficha limpa, né? Só que o que se vê hoje é que a população não sei se está perdida ou o quê, porque o que tem de fake news, o que tem de compartilhamento de informações sem checagem, né? Não se preocupa muito de onde que veio essa informação. Muitas vezes as pessoas, na sua ingenuidade, né? Porque eu prefiro acreditar que é ingenuidade do que seja maldade, do que seja burrice, né? A palavra mais chula da coisa, às vezes, é burrice a gente levar adiante uma fofoca, porque a gente tem que saber a quem que nós estamos servindo, né? Quando alguém vem e pede, não, vamos, começa aquela pulguinha, assim, aquele bichinho carpinteiro querendo que tu leve adiante uma informação, nós estamos servindo a quem? É preciso fazer um filtro antes de compartilhar uma informação. Claro que somos humanos e às vezes no afã de querer informar, porque eu acho que nós somos seres comunicativos por natureza, não precisa ter um diploma para informar, para comunicar, mas é importante a gente se preocupar qual a necessidade de eu levar adiante uma informação. Eu estou falando, para mim também ouvir isso, porque eu também já cometi erros. Então, que a gente se preocupe um pouquinho mais com isso, em conhecer de onde que vem essa informação, quem é que está trazendo essa informação e por que está trazendo essa informação. Porque a gente sabe que, inclusive, um período eleitoral pode ser definido por informações que são jogadas na internet e que não têm credibilidade, ou que não, mas as pessoas, às vezes, não se preocupam com isso. E tu pensa a importância que tem um momento de decisão, como esse que nós estamos vivendo agora. As pessoas podem estar desacreditadas, desesperançadas, mas é preciso a gente retomar essa motivação de acreditar que é possível, sim, a mudança. E a mudança, ela também é dentro de nós, a partir daquilo que nós fizemos, porque a cada dia que nós vivemos, nós nos tornamos seres diferentes. Como dizer que quando o rio está passando, aquela água que passa transforma o rio. Então, num instante, ele já não é mais o mesmo rio, assim como nós também não somos mais as mesmas pessoas. Então, não quero aqui também dizer que aquele que errou no passado, seja ele político, seja ele jornalista, seja ele professor ou cidadão, não possa acertar agora. Mas que a gente se una, então, em prol disso. Vamos acertar, vamos entrar no trilho da coisa que precisa ser feita como tem que ser feita. E amanhã nós vamos trazer, então, essa pauta, que é a mídia pautando a própria mídia, vamos dizer assim, né? Nós precisamos pautar o nosso trabalho, nós precisamos fazer uma autocrítica também daquilo que nós estamos fazendo. Não interessa a minha profissão, não interessa a tua profissão. Interessa se o que nós estamos fazendo está representando aquela mudança que nós realmente queremos, seja para mim, seja para o meu filho, para o meu neto, para as próximas gerações. Eu acredito que o Alexandre também, o Alexandre, tu é professor também, né, Alexandre? Perfeito, e eu gostei muito da tua fala, Lucas, e também do Juan. O Juan trouxe aí Mário Barbará com Desgarrados, e Desgarrados é muito simbólica, né? Fala de êxodo rural, fala de busca de uma utopia, fala de uma série de questões bem, bem importantes. E tu tocaste num ponto também interessante, que é a questão da corrupção. As pessoas veem o mundo político como um mundo essencialmente corrupto. Alguns pensadores colocam que o mundo político é uma representação social. Ou seja, os políticos são corruptos porque a sociedade é corrupta. Não dá para desligar uma coisa da outra. Então, o sujeito que fura uma fila, o sujeito que faz um gato para parabólica ou para a internet, o sujeito que vende um carro que sabe que aquele carro está com algum defeito, isso é corrupção básica. Básica. Então, claro que ele vai eleger representantes que casem muito bem com as atitudes dele. Então, não são os políticos que são corruptos, nós somos. É por isso que nós damos o direito a eles de nos representar. Então, a gente tem que caminhar no sentido de uma mudança nessa questão, Lucas. Tu tocaste na questão do jornalista, e eu acho isso muito importante, e na questão de que hoje todos informam.
com a rede social, todos somos jornalistas. E há uma grande questão aí. Há um lado positivo de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Mas há também um lado negativo. E a gente tem que ter muito cuidado. Se eu fizer hoje uma postagem no Facebook dizendo que o Holocausto foi uma mentira, essa postagem pode ser compartilhada. As pessoas podem entender essa postagem como uma verdade e podem sair dando as suas versões a respeito da história. Isso é muito complicado. Porque hoje em dia a gente não tem mais discussão fundamentada. Nós temos as pessoas querendo fazer valer a sua opinião. Isso é muito perigoso. O Juan comentou na questão da praça, e eu me lembrei do sentido dessas duas palavras. Democracia, que significa o governo do povo, para o povo e pelo povo. Claro que quando eu uso povo, eu estou utilizando uma expressão que é muito subjetiva, que dá margem a uma série de interpretações, mas é uma palavra muito utilizada em época de eleição, povo. E a palavra república, coisa pública, espaço público, ação pública. E é interessante, Lucas, e eu comentei antes, e eu gostaria de tocar nesse ponto bem rapidamente, o quanto o Brasil é uma democracia jovem. Se nós pegarmos a história do Brasil republicano, que é uma história jovem, de 1889 para cá, raramente nós tivemos república atrelada à democracia. Quando a República Brasileira se forma é a partir de um golpe militar. O que nós mais tivemos ao longo da República Jovem Brasileira foram golpes militares. Infelizmente. Quando a República se forma, ela vai negar voto às mulheres, ela vai negar votos analfabetos, que eram a grande maioria da população. Então, uma democracia que se forma e se desenvolve a partir de currais eleitorais, da ação de coronéis, por exemplo. Depois nós temos o período da chamada Era Vargas, que é um período também com muito pouca discussão, muito pouco debate. Talvez o primeiro grande período onde a política sai às ruas, onde as pessoas começam a discutir dentro das suas casas, nos bares, essas questões, é de 45 a 64, quando o Brasil vê o nascimento de partidos políticos democráticos, onde as pessoas podem exercer a sua escolha pelo voto, mas também têm liberdade de expressão. Olha, eu sou da posição de proteção à indústria nacional. Ah, não, eu tenho a ideia de que o capital estrangeiro deve entrar no Brasil. Eu sou mais à direita, eu sou mais à esquerda. E quando o Brasil está aprendendo a ser democrático, vem um golpe. O golpe de 64, que muitos falam em revolução, e é bem simbólico, porque quando eu estou falando em golpe, eu tenho um posicionamento histórico, quando eu estou falando em revolução, eu tenho outro, bem diferente. Né? E é interessante, nós temos aqui o Juan, que percebeu isso. Nós temos golpes, não só no Brasil, em toda a América Latina. Nos anos 70, toda a América Latina deixa de ser democrática e se torna essencialmente ditatorial a partir da ação dos militares. Ação de militar não casa com república, não casa com democracia. Os militares têm a sua função e ela é outra. Ela é outra, ela é muito respeitável, mas ela é outra. Democracia está ligado com o civil, está ligado com o público. E é só dos anos 80 para cá que o brasileiro volta a poder votar, a poder escolher.
a poder discutir. Então é algo muito, muito... A democracia brasileira está na sua infância, dá para dizer isso. Ela nem chegou à adolescência ainda. É por isso que a gente precisa de medidas muito paliativas, como a de dizer que o voto é obrigatório. A gente precisa disso. Tá? A gente pode até comparar, Juan e Lucas, com a grande democracia modelo, e aqui eu estou sendo irônico, dos Estados Unidos, que tem uma caminhada muito mais longa, onde nós temos o voto não sendo obrigatório, uma abstenção de, às vezes, mais de 30%, onde as pessoas não querem participar dessas questões. Tá? Eu nem estou citando o fato de que nos Estados Unidos o candidato que recebe mais votos, às vezes, não assume o cargo. Tá? Nem estou citando nesse ponto. Tá? O Brasil é modelo na realização de eleições, na logística eleitoral. Nós temos que aproveitar isso. Claro que é uma democracia representativa, não é uma democracia direta. A democracia direta, na democracia direta, as pessoas participam de todas as decisões. Dá para a gente dar o exemplo aqui dos plebiscitos. O Brasil já teve vários plebiscitos. Por exemplo, nós temos hoje uma república presidencialista por causa de um plebiscito que escolheu isso. Tá? Então, é uma democracia com problemas, Juan e Lucas. O Churchill dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, excetuando-se todos os outros. Ou seja, a democracia tem problemas, mas ainda é o melhor regime. Ainda é a melhor forma da gente tentar resolver os nossos problemas. Claro que é uma democracia muito ligada a questões econômicas. Hoje, o voto é definido muito por essas questões econômicas. Mas ainda a gente precisa caminhar. E a nossa live de hoje vai um pouco ao encontro disso. É um entendimento de que democracia e república no Brasil são conquistas. A gente não vai poder votar agora em novembro por acaso. Não, quando a gente apertar a tecla, isso envolve uma série de processos históricos. Na Argentina, nós tivemos uma ditadura muito mais cruel. Hoje eu estava lendo, Juan, buscando subsídios, com mais de 30 mil mortos. No Brasil, nós tivemos cerca de 2 a 3 mil pessoas que perderam a vida. Por que essas pessoas perderam a vida? Para que agora em novembro a gente pudesse escolher os nossos representantes. O Lucas comentou o desencantamento das pessoas com a política. Eu acho muito simbólico isso hoje em dia. As pessoas não se sentem mais representadas muitas vezes. Eu estava agora pensando na proporção de mulheres e homens que nós temos em Canela e Gramado. Será que nós temos essa mesma proporção na relação de candidatos? Nós temos quase que uma igualdade entre mulheres e homens em população. É uma igualdade no número de candidatos? Acho que não. Quando nós estamos falando de proporção de pessoas negras em Canela e Gramado, nós temos essa proporção no número de candidatos? Não. Ou seja, muitas vezes há um desencantamento porque as pessoas não se sentem mais representadas. As pessoas acabam escolhendo, eu escuto muito isso, o menos pior. Ou acabam deixando de votar. Nossa abstenção ela tem subido a cada eleição.
Tá? E eu acho que a gente tem que caminhar no sentido contrário, de entender, como o Rua bem colocou, que república significa coisa pública, de todos. Entender que a rua é nossa, que a praça é nossa, que a manifestação pode ser nossa. Claro que aqui eu estou falando em manifestação simbólica e também manifestação prática, mas pacífica. Tá? Eu acho que a gente precisa realmente começar a perceber essas questões. Pô. Eu queria colocar algo, Alexandre e Lucas, algo que tem a ver com essa provocação que cada palavra da reflexão do Alexandre causa e que é altamente satisfatória, benigna. Algumas questões que nos falam da necessidade de ter uma melhor empatia social, mas sobretudo de uma cultura para lidar melhor com as diferenças políticas. E eu queria trazer um fato histórico. Na Argentina, eu tenho algumas questões que sempre me perguntam meus alunos, minhas alunas. Qual é a realidade do Che Guevara, professor? Qual é a realidade do tango, professor? Qual é a realidade da Eva Perón, professor? Qual é a realidade do peronismo, professor? Sim. Existem como coisas penduradas no além, como que não tem uma explicação contundente que possa ser unanimidade. E é bom que seja assim, que não se tenha unanimidade, sim? Porque a gente pode dar espaço à participação de diferentes opiniões, de diferentes posições. E dizer que o Che Guevara é um grande desconhecido na nossa terra. Ele teve toda aquela projeção e teve todo aquele protagonismo político só a partir da Revolução Cubana, com todo aquilo que implica um posicionamento estritamente político partidário. Se você me disse, o general San Martín é um herói, sim, ele libertou a Argentina, Chile e Peru, mas ele fez parte de uma organização extra país, e que ele, de alguma forma, fez algo que hoje seria impensável em tempos modernos, sim? Que um general de um país como a Argentina liberte do império a um Chile e a um Peru. Por dizer coisas. Eva Perón. O dia que morreu Eva Perón, e isso vou dizer assim, como um fato histórico social, todo mundo teve um entendimento, como você usou aquela palavra, de que a Argentina, na década do 30, 40, foi a quarta economia do mundo, e obviamente seu Banco Central estava cheio de lingotes de ouro, uma reserva fenomenal. Chegaram os governos populistas e, obviamente, tinham caixa e fizeram distribuição. E a gente sabe que, justamente, as crises na América Latina não são, por acaso, nas 3 áreas que mais profissionais as universidades produzem. É dizer, quais são as profissões mais solicitadas? Medicina, direito e ciências contábeis, provavelmente, sim. Mas você veja que interessante. São 3 áreas onde temos crises endêmicas, sistemáticas. Nossa saúde já foi testada e pode ter boas projeções, mas não temos um conceito de gestores, médicos sanitaristas que fazem planejamento a longo prazo com seriedade inclusiva para a população. Direito. A gente sabe que no universo da política se fala em décadas de reforma política e nunca acontece. A gente sabe dos tempos dos processos judiciais. É como que
está sendo absolutamente deficiente essa produção de profissionais em cada área para resolver os problemas sistemáticos de cada área. E, para fechar esse tripé, as nossas economias regionais são desastrosamente deficitárias. Temos capitais, temos recursos, mas não sabemos administrar aquilo de melhor que temos. É por acaso isso? Não, não é por acaso. Mas voltamos à história de Eva Perón. Então, essa Argentina era poderosa enquanto reservas. Vieram gestões populistas que pensaram em equidade social, distribuir e dar oportunidades a quienes não tinham. Moral do assunto, os processos tiveram todas as suas oscilações socioeconômicas que vocês, a maioria, já conhece. Quando Eva Perón morre, que era candidata a vice-presidente com o general Perón, na última eleição, ela morre e é um luto nacional, mas tem uma cena que fica marcada na história. No mesmo dia que morre Eva Perón, nas paredes da Recoleta se pintaram grafites dizendo: viva o câncer. Certo? Quando eu falo da necessidade de uma cultura onde se permite, se possibilite lidar com as diferenças, hoje nós estamos surpreendidos quando escutamos frases de um desejando o mal para outro. Então, o paraíso ou o inferno está ao alcance das palavras. Existe uma multiplicação de verbos absolutamente tóxicos que tornam intoleráveis determinadas situações de diferenças político-partidárias. E eu quero fazer uma pergunta para o nosso historiador Alexandre, porque, retomando o eixo de colocar um pouquinho de poesia em nosso mundo, ressuscitar os poetas mortos, vou fazer a pergunta como uma questão também pessoal. Um dia eu estava escutando música brasileira e me encontrei com uma música que eu gostei da pegada da música. E quando fui ver o vídeo, estava o cantante em um grande palco e tinha mesas estendidas onde as pessoas estavam comendo enquanto assistiam esse show. E de pronto, no melhor da pegada da música, começaram a aplaudir e a vibrar e toda aquela coisa. Qual era a música? Admirável Gado Novo, Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Vida de gado, povo marcado é povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar
o que sobrou. E o vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam esta vida numa cela. Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. É o vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu sei que nosso programa poderia durar horas. Sim, mas eu queria fazer essa provocação, professor Alexandre, historiador Alexandre. Sim. Como eu devo entender esse público eufórico aplaudindo a partir de uma letra tão contundente, a partir de um rádio X numa sociedade sob o olhar de um Zé Ramalho, nesse admirável gado novo, sim? Que devo interpretar, professor? Eu acho que eu penso, né, eu penso que as pessoas se sentem representadas. Né? A gente falou muito em representação hoje. Eu estava pensando também no quanto a profissão do jornalista é uma representação. Né? Nós delegamos, o jornalista representa o seu público, de alguma forma. Né? Como o político vai representar determinados grupos. Não é? E me parece que eu até me lembrei agora de uma outra música que traz esse simbolismo do gado, que é uma música chamada Disparada, cantada pelo Jair Rodrigues. É uma música de protesto, como nós tivemos muitas durante o regime militar, que fala assim: porque gado a gente ferra, tange e marca, mas com gente é diferente. Ou seja, tu até pode tentar marcar, mas a pessoa vai reagir. De alguma forma, explicitamente ou veladamente, a pessoa vai reagir. Tá? Nós temos, é uma gratificação a tua participação, o teu convite nessa live, porque nós temos imensos pontos em comum entre Argentina e Brasil. Se a gente pensar no passado do gaúcho ou do gaúcho, eu acredito que Desgarrados, como tu bem citou, também seja muito bem colocada na história da Argentina, quando o gaúcho vai sair do campo e ir para a metrópole Buenos Aires. A história é muito parecida. É uma história parecida de escravidão, claro que com a Argentina em uma menor proporção. É uma história muito parecida com Getúlio Vargas e Perón. É uma história muito parecida com os ícones culturais Carmen Miranda e Carlos Gardel. É uma história muito parecida com a ditadura militar e com uma democracia tão nova, tão nova. Né? São pontos em comum que a gente tem. Né? A música, as duas músicas que tu trouxe, as três, na verdade, falam de utopia, falam de ideologia, né? Falam de percepção, de alcance de alguma coisa melhor. Eu acho que essa é a mensagem final que eu deixo. Escolher um político
racionalmente. Eu sei que isso é difícil, eu sei que o nosso inconsciente nos manipula, eu sei que o nosso inconsciente determina as coisas, mas a gente tem que tentar ser um pouco racionais nessa escolha, escolher um político que nos represente, não pessoalmente, não porque a gente é dono da empresa tal e aquele político possa nos beneficiar, que a gente realmente pense nessa palavra república, coisa pública, que aquele político possa representar o maior número de pessoas, possa pensar no bem comum, não é? E eu acho que isso a gente pensar, tem que pensar a partir, e essa mensagem que eu deixo, a nossa utopia deve ser coletiva, Juan. A nossa ideologia deve visar o bem comum, não apenas a nossa conquista pessoal. Como eu poderia dormir tendo conquista pessoal se o meu vizinho passa fome? Como que eu posso ser feliz se na outra rua nós temos gente que não tem o que vestir? Então a nossa utopia, a nossa ideologia deve visar o bem comum e não apenas o nosso bem particular, o nosso bem exclusivamente específico. Eu acho que a gente deve ter isso como um bem muito caro. Pensar no social, pensar no coletivo e não em questões particulares. Eu acho que se a gente tiver esse foco nas eleições, a gente pode tentar fazer uma boa escolha. Eu gostaria de ver o Lucas aí no finalzinho para fazer as considerações finais, e eu gostaria de dizer também que tem frases dessa música que tem me impactado muito forte. Quando ele diz: é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Isso é quase que uma ironia tras outra, uma tras outra. Sim? E correm através da madrugada a única velhice que chegou. Sim? Depois, do tipo, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam esta vida numa cela. Sim. Tem tudo a ver com essa sensação de incerteza, de se sentir prisioneiro em liberdade. E a outra coisa, espera nova possibilidade de ver esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voa, nem se pode flutuar. Quando aquilo acontece, a gente está se perguntando: e de que estamos aplaudindo? O que estamos aplaudindo? O que estamos comemorando? Talvez da lucidez de quem escreveu, de quem lapidou um mapa. E eu quero resgatar muito, muito, muito essa tua participação, Alexandre, a grande contribuição e participação do Lucas, relembrar que amanhã será um dia maravilhoso e que podemos colocar o jornalismo na parede. Até que ponto o jornalismo está cumprindo o seu papel mesmo. Mas dizer, Alexandre, que esse pode ser o primeiro de outro programa, que possa dar continuidade a essa reflexão sobre o que representa a esperança em jogo nessa escolha. Porque, de alguma forma, os parceiros para cuidar nos levam a se comprometer com um compromisso que é o direito legítimo de cada cidadão de escolher aquilo que lhe pertence. Porque o destino é dele, porque a vida é dele,
porque se espera nova possibilidade, é essa possibilidade. E construir junto, porque tem uma outra questão, Alexandre, que a gente não pode deixar que a escolha só acabe na escolha. Se precisamos ser cuidadores dessa democracia, cuidadores de nosso voto. E a gente precisa fazer uma relação muito simples. E quando você vota alguém, você faz a conta, o que você pretende que de 4 anos daqui para frente você possa contar, que você possa cobrar daquele a quem você alugou a sua esperança. Sim? E esse desafio é um desafio de organização social, de compromisso cidadão. E talvez aí é que a gente precisa amadurecer. Que ninguém está livre de fake news, que ninguém está livre de ser enganado. Porém, precisamos considerar uma coisa que é vital. Não podemos reclamar daquilo que permitimos. Lucas. É isso aí, a gente está nas considerações finais, né, professor? Eu quero só agradecer de forma bem objetiva aí a disponibilidade de sempre aí do professor Alexandre, sempre trazendo muitos conteúdos para a gente aí, e também agradecer a nossa audiência, e que amanhã venham com a gente aí também, para a gente falar um pouquinho sobre o jornalismo, e que a gente precisa do feedback da população sobre esse trabalho que a gente está fazendo, porque é muito importante, mesmo que sejam algumas palavras duras, mas nós precisamos hoje enfrentar a realidade e procurar, então, fazer esse autoquestionamento também. Um grande abraço. Isso aí, Alexandre, muito obrigado. Disse Alexandre que você foi aplaudido. Aqui tem gente de Buenos Aires que se maravilhou com as suas palavras, que gostou muito, o Luiz Giannini, o Raul Suconota Guevara, de Equador também, o Luiz Eduardo Brioso, da Colômbia também, que acompanhou nossa live. Tem gente de Estados Unidos, de Miami, que acompanhou também. A Joyce de Rio de Janeiro, que acompanhou. Também temos a Laura, que acompanhou de Porto Alegre. Quero dizer que isso é muito valioso, Alexandre. Muito obrigado pela tua participação. E é contigo. Fecha aí e vamos embora. Obrigado, Juan. Obrigado ao Lucas. Obrigado. Nossa, me sinto honrado, tantos representantes aí da América Latina, o Brasil que muitas vezes vira as costas para a América Latina, né? Então, que bom tê-los aqui e usar o exemplo simbólico do que aconteceu recentemente no Chile, onde as pessoas saíram às ruas, ocuparam as praças e votaram para decidir o seu futuro, né? Que bom e que isso sirva de exemplo para toda a América Latina. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até amanhã, aqueles que nos siguen en nuestro programa. Muito obrigado a todos.